Salve, salve, galerinha do Futebol na Veia, tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo e hoje estou aqui com o Bruno e com o Renan novamente. Queria dizer para vocês aí que a gente ficou meio sumido, né? Faz tempo que a gente não faz esse programa, mas é que, né, final de ano, festas, a gente querendo ficar com a família. E assim, o Natal e o Ano Novo eles caíram na sexta, né? O dia primeiro e o dia 25 foram na sexta. Então aí, né, é complicado pra gente, né, trabalhar e gravar esses dias aí, sendo que é dias a gente aí tá com a família, com os amigos, enfim. Então ficou um pouco mais difícil, então a gente decidiu voltar em 2021 com tudo. Então aí, né, para vocês um feliz ano novo, né, para os dois também, para todo mundo que nos assiste, que é o primeiro contato nosso esse ano, né? Espero aí que tenhamos bons programas aí. E assim, esse de hoje já vai ser muito polêmico, já temos várias polêmicas de Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Então eu já queria falar com eles, né, já puxando um assunto, né, antes deles, já que eles vão se apresentar já para falar desse assunto, que é sobre o Santos, né? O Santos que foi jogar na Lama Boneira nessa quarta-feira, um jogo válido pela Libertadores. E ao contrário do Palmeiras, ele não conseguiu dar uma goleada no Boca, porém ele foi muito prejudicado na partida, né, com um lance no Marinho que foi um pênalti, claro, né? Todos a Fox concordaram que foi pênalti, enfim. E o juiz não marcou, o juiz não foi nem no VAR ver. Aí eu queria saber de vocês, o quanto isso pode prejudicar o Santos na volta e se vocês acham que o juiz, a arbitragem em si, ela sempre é mal intencionada contra os brasileiros, principalmente contra argentinos. Bom, primeiramente um salve pro Léo, pro Bruno, feliz ano novo, né? Já que a gente não conversa tem um tempo, né? Então, feliz ano novo pra também você que assiste a gente. Eu já apareci aí em algumas lives, o Bruno também, já esse ano. Mas, enfim, feliz ano novo. Estamos aqui no Rasgando o Verbo mais uma vez, mais um ano. Espero que seja um ano muito bom para nós. Vamos lá, Léo. A gente não pode falar nada, a gente não pode alegar que há um favorecimento da Conmebol com os argentinos ou então contra os brasileiros, mas a gente pode especular. São vários casos acontecendo, não só com o Boca Juniors, por exemplo, mas já aconteceu com o River Plate, já aconteceu com o Independiente, com os outros clubes argentinos, contra o Racing. Então, é uma sequência de fatores, né? A gente for puxar os casos assim rápido, tem o Palmeiras em 2000, a final da Libertadores, tem o Corinthians em 2013, que foi um caso absurdo, tem aquele caso do Santos, da inscrição do Sanches, que na mesma Libertadores, jogadores de River e Boca tinham inscrições irregulares e não foram punidos igual o Santos foi naquela ocasião. Teve a questão do Corinthians contra o Racing na Sul-Americana, o Cruzeiro, aquela vez com o Dedé expulso contra o Boca, que aí depois a Conmebol foi lá e reverteu, porque era uma coisa muito clara. Então, são casos e casos, assim, inúmeros. Se a gente for destacar cada um, e isso interfere muito, por quê? Principalmente nesse jogo. Porque o Boca foi muito abaixo. Não que o Boca tenha um time sensacional, que fosse bater o Santos com facilidade, não, longe disso. Mas o Boca estava muito abaixo naquela partida e o Santos fazendo uma partida muito boa. Fazer um gol na Bomboneira é muito bom. Tudo bem, tá sem torcida, não é aquela pressão que é a Bomboneira, né? O grande trunfo do Boca Juniors é a torcida e o estádio lotado. Então, a situação já era favorável ao Santos. Aí, se você faz um gol fora de casa, melhor ainda. Numa partida abaixo do Boca, você vem para São Paulo com a vantagem. Agora, o Santos, se tomar um gol aqui, vai ter que fazer dois. Então, isso interfere muito. E hoje foram divulgados áudios dos árbitros falando que era toque de jogo. Toque de jogo. Como assim? Tem tanto pênalti parecido, em lance muito parecido que os caras marcam. E por que nesse não foi marcado? Entendeu? Então, tem muita coisa para se falar, vai ser muita coisa discutida e tem muito a se ver ainda em relação a isso, né? A curiosidade, e aí eu vi muita gente falando no Twitter, até comentei na live que a gente fez no pós-jogo, o árbitro de vida era o Juan Gabriel Benítez, o árbitro que foi quem apitou Palmeiras, Santos e Grêmio na Arena do Grêmio. E ele deu aquele pênalti, e um pênalti tão claro, ele não chamou o juiz para analisar no VAR, né? Não chamou o Roberto Tobar. Então, porque a decisão de chamar é do VAR. Então, a decisão tecnicamente foi dele ali também. E, enfim, isso interfere demais. É claro que não é ruim você empatar na Argentina. Não é. Mas você tendo a oportunidade de ganhar a partida com um lance que não foi marcado, que a interpretação da arbitragem foi errada, aí é complicado mesmo. Eu ainda confio que o Santos passe, ainda mais por jogar em casa, por ter as peças que tem, por o Boca não ser aquele Boca Juniors, né? Mas a vantagem seria essencial. É claro que seria
é fantástico para o Santos ir para o Brasil com a vantagem no placar. Bom, primeiramente queria cumprimentar o Léo, o Renan, desejar um bom, feliz ano novo para vocês, para toda a família de vocês, para a família de quem está nos assistindo também, para vocês, que a gente possa percorrer esse ano aí juntos novamente. Então, Léo, como o Renan disse, empatar na Argentina nunca é ruim, é sempre bom, mas empatar em 0-0 é complicado. Eu acho que se o empate fosse em gols, ficaria muito melhor para o Santos. E com a vitória ainda nem se fala, né? E claramente o Santos foi prejudicado. Eu acho que para mim não dar aquele pênalti é muito discutível, é de se revoltar, é revoltante, porque em qualquer ocasião aquele lance é um pênalti. Então, dá para ver claramente que a arbitragem da Conmebol favorece muitas das vezes os clubes argentinos. Só não favoreceu o River Plate contra o Palmeiras porque não teve nenhum lance assim, não teve nada discutível no jogo, que o Palmeiras dominou do começo ao fim. Então, eu acho que o Santos sai muito prejudicado porque se a gente for parar para ver o histórico do Santos na Libertadores, todos os jogos em casa praticamente, o Santos levou gol. Então, é um quesito que complica para o Santos, porque empatou em 0-0, tem que vir para Vila Belmiro para fazer o resultado, e se levar gol fica muito complicado. Então, o Santos foi muito prejudicado, pode botar em risco essa classificação para a final da Libertadores. E um pouco antes, né, das semifinais, teve aquela postagem no Twitter da FIFA, né, com a imagem que fizeram dos 4 jogadores dos clubes, como se fosse um do Boca e um do River embarcando para a final. E a gente não pode colocar um ponto final em nada, né? Mas isso aí eu acho que já começa aí as discussões, as fofocas. Começa aí porque aí já dá para perceber o quanto a Conmebol prefere times argentinos do que brasileiros, o quanto favorece. Então, é complicado. E eu acho que pela fase que o Boca vem vivendo, pelo jogo que apresentou no primeiro jogo, o Santos tem totais condições de se classificar para a final. Mas é o que eu disse, o Boca é um time perigoso, é um time argentino, é um time com história na Libertadores. Então, pode vir para cá e não jogar bem, mas em qualquer ataque, ou no único ataque que tiver na partida, pode fazer o gol e complicar a vida do Santos. Então, como eu já disse, esse lance do pênalti prejudicou demais a equipe do Santos. Bem, já não é a primeira vez, né, que os brasileiros são prejudicados. E uma coisa que eu ouvi falar, e eu pensei, falei, pô, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pode ter sido, né, a Conmebol pensou. A Conmebol não vai querer ver, não é que ela não quer, mas eu acho que, do que a gente vê nos últimos anos, né, não vai ser uma coisa que ela vai ficar muito feliz vendo a final com 2 brasileiros no Brasil. Né, eu acho que ela ficaria mais feliz com 2 argentinos no Brasil. E o Palmeiras massacrou o River. E ninguém esperava isso. Né? A gente vai falar disso mais tarde, desse 3-0. E no outro dia foi Santos e Boca. O Santos, eu já sabia que o Santos não ia massacrar o Boca como o Palmeiras massacrou o River. Mas o Santos podia ter conseguido um placar melhor do que o 0-0. Porque ele mereceu isso. Podia ser uma vitória, que eu acho que até mereceu. Até um empate com gols era melhor para o Santos. Porque 1-1 ia ser que nem contra o Grêmio. Ele entraria classificado. Se o jogo acabasse 0-0 aqui, ele estava classificado. O problema é que se terminar 0-0 vai para os pênaltis agora. E ir para pênalti em decisão é sempre difícil. E eu achei que o lance do pênalti o juiz não quis marcar. Ele viu que foi, o VAR tem até o áudio vazado e tudo, eles deixaram passar de propósito. E isso prejudica muito o Santos. Porque assim, o Santos no primeiro tempo, o jogo foi muito ruim no primeiro tempo. Porque o Santos estava perdido, porque o Cuca errou. Né? O Cuca colocou o Soteldo de meia. Isso prejudicou. Depois ele até tirou o próprio Soteldo, porque ele disse que o Soteldo não tinha condições de jogar muito tempo. E aí ele colocou o Sandri, que tinha que ter começado jogando titular. Colocou o Sandri para jogar, e aí o Santos melhorou. E aí o Santos precisou criar chance, teve aquele lance do Marinho que ele chutou o chão, que se ele corta o zagueiro para a perna esquerda dele, não, o lateral, ele é até o gol exposto para ele chutar pro gol do jeito que ele quiser. O lance que o Lucas Braga não tocou pro Caio Jorge. Tiver esses lances que o Santos poderia aproveitar. Porém, a gente não pode descartar que teve um pênalti claro não marcado.
e que tinha que ter sido marcado para o Santos, e o Santos poderia ter feito 1-0, né? Grande chance do Marinho acertar o pênalti, e aí 1-0 para o Santos era uma puta vantagem. Eu acho que assim, se a gente tivesse em tempos normais, com o estádio lotado, empatar na Bombonera por 0-0 é um grande resultado. Porque aí você viria para casa, pô, a Vila tá lotada, o Caldeirão, e aí o Santos teria uma motivação a mais. Mas agora, jogar numa Bombonera que não tem público, o Boca Juniors não é mais aquele Boca, né? Convenhamos. Quem lembra do Boca de 2007, que é um Palácio Palermo? Aquele Boca dava medo. O Boca, ele massacrou o Grêmio na final, os 2 jogos. O Boca que ganhou do Santos mesmo em 2003, era um grande time. O Boca teve uma sequência de bons times ali no começo dos anos 2000. Mas, assim, aproximadamente depois que ele perdeu para o Corinthians, o time foi ficando mais fraco. Aí ele teve um bom time em 2018, perdeu para o River, que era mais time. E agora ele tá com esse time que é bom. Mas assim, ontem, pela bola que jogou, se o Santos ganhasse, não seria nenhuma surpresa. Então, assim, para mim, o Santos foi prejudicado. Poderia ter sido uma vitória. E assim, a Conmebol tem um histórico, né? De favorecer os argentinos contra os brasileiros. É complicado isso. Não tem como a gente chegar e falar a Conmebol sempre vai ajudar os argentinos contra os brasileiros. Assim, não tem como a gente, né, provar isso. Mas é direto, né? A gente tem históricos, com o Corinthians, Palmeiras 2 anos seguidos, 2000 e 2001, o Corinthians em 2013, o Santos agora, o Cruzeiro, como o Renan lembrou, que aquele lance do Dedé, o juiz arrumou a expulsão, aí o Cruzeiro tomou o segundo gol, e aí a Conmebol falou assim, beleza, descarga o cartão vermelho. Mas assim, o problema do Cruzeiro não era o Dedé não estar em campo, era o 2-0 que ele tem que correr atrás. Então isso é muito complicado, e vamos ver, o Santos, ele entrou com uma alegação, mas eu acredito que o Santos não entrou com a alegação querendo arrumar rolo, eu acho que o Santos entrou para pressionar, que é o certo. Tem que pressionar agora. Que nem o Grêmio fez com o São Paulo. Começou a pressionar a arbitragem antes do jogo. Então, para tirar esse... Tentar, pelo menos, né? Uma arbitragem correta. Se o Santos perder na bola, beleza. O Boca foi melhor, beleza. Mas agora, perder desse jeito, aí não pode. Aí é contra o futebol e fica zoado, né? Acho que o Palmeiras, por exemplo, fez um puta jogão. E aí vai o jogo do Santos, acontece esse problema com a arbitragem. Mas eu ainda acho que, assim, tem chance de estar no final brasileiro. Para mim, o Palmeiras está bem encaminhado, o Santos pode ser que chegue. Né? Tem um jogo aí em casa. Agora, né, então, a gente citou o Palmeiras algumas vezes nos nossos argumentos. O Palmeiras massacrou o River Plate. É isso, 3-0. O River não viu a cor da bola. Para a gente não ser muito rigoroso com o River Plate, ele jogou bem em 12 minutos. Depois que passou esses 12 minutos, acabou, o Palmeiras neutralizou. Grande mérito do Abel, que enxergou um jeito de neutralizar o River, jogando com 3 volantes. Queria pedir de vocês. Era esperado isso para vocês, né, o Palmeiras ganhar lá e dessa forma, e queria saber também o que vocês acharam do Abel, porque eu acho que se o Palmeiras perde, na quarta-feira de manhã as pessoas vão falar que o Abel era retranqueiro e que ele tinha medo, mas como ele ganhou, ele virou rei. Eu queria saber de vocês aí quanto a isso. Bom, Léo, quando começou a partida, nesses 12 primeiros minutos que você falou, eu falei, nossa, o Palmeiras vai ser massacrado. Porque do jeito que entrou em campo, entrou perdido. O lado direito, principalmente, com o Marcos Rocha e com o Alain Imperiur. Entrou dando muito espaço para os atacantes. Eita! Entrou... Desculpa aí, viu, gente? Tá chovendo muito aqui em Santo André. Entrou dando muito espaço para os atacantes do River. E aí o Borré deitando, né? Porque é um grande atacante. Mas aí foi passando o tempo, o Palmeiras foi se acostumando com o jogo e aí deu no que deu. Eu acho que o Palmeiras jogou muito bem, conseguiu neutralizar muito bem as jogadas do River, conseguiu dominar a partida. E para mim, foi o que eu falei para o Renan no começo da partida. Eu não acho que o Abel entrou com 3 volantes, porque para mim o Patrick de Paula é muito mais um meia de criação do que um volante. Porque as características dele não é de volante. Ele não marca tão bem, não faz a saída de bola que nem o Danilo faz. Porque antes do Danilo jogar como titular, quem era o titular era o Patrick de Paula na posição. E aí a gente dá para ver muito bem a diferença entre os dois. Então eu acho que o Abel, foi que nem ele disse, tem que ter confiança para colocar menino para jogar. Os meninos para jogar, né? Porque o meio de campo do Palmeiras foi composto por 3 meninos. Então eu acho que ele foi muito bem. O Rafael Veiga não vinha numa sequência boa, e talvez se no jogo contra o River também não iria fazer muita coisa. Então ele teve esse peito de colocar os 3 meninos para jogar,
e conseguiu massacrar o River. Então, para mim, eu acho que o Abel não começou como retranqueiro a partida. Acho que ele só mudou ali Rafael Veiga por Patrick de Paula, porque no jogo do Brasileirão, quando o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense aqui no Allianz Parque, o Patrick de Paula jogou no mesmo jeito que ele jogou contra o River. E aí fez um gol no jogo, foi destaque. Então eu acho que o Abel não seria dado como vilão, não, se o Palmeiras perdesse. E eu, particularmente, não esperava uma vitória desse tamanho, porque é o River, né? A gente vê a história que o River vem construindo com o Gadiardo ao longo desses 6 anos dele no comando da equipe. E aí todo mundo tinha medo do River Plate. E aí todo mundo falava, até nós aqui, falava que o primeiro teste do Abel ia ser contra o River. E aí deu no que deu. Então eu acho que o Palmeiras conseguiu neutralizar muito bem, jogou muito bem, massacrou o River. E é isso. É legal que dá o estrondo no Bruno, chega aí na minha casa em uns 10 segundos depois. Pra quem não sabe, eu moro em Santo André, o Bruno também, então a gente convive com a mesma situação. Mas falando aí do Abel, quanto à escalação, eu tenho uma conhecida, uma amiga em comum, eu vi a pessoa criticando o Abel, 3 volantes. Mas quando você vai jogar fora de casa, numa Libertadores, por mais que o Bruno diga que o Patrick de Paula é meio, mas a gente sabe que ele surgiu, né, como um volante, um cara de marcação do combate. Você vai jogar fora de casa contra o River Plate, uma semifinal de Libertadores. O River Plate, com o time que tem, é óbvio que você não vai querer sair pra cima do River Plate. Você não vai querer ir que nem um louco pra cima do River Plate. Você vai esperar um pouquinho, ver o que vai, estudar o seu adversário para depois você sair. E aí, se você vê que a situação tá melhor, dá pra você adiantar um desses caras, e aí você colocar o time pra frente. E dentro da sua proposta, o Palmeiras foi muito bem. Os primeiros 15 minutos, como o Bruno disse, eu olhei assim, a gente tava conversando, eu falei, meu Deus, Bruno, tô vendo que vai, né? O que tá acontecendo? O River Plate tá engolindo o Palmeiras. Mas é aquela lei do futebol, né? O futebol tem 3 leis que não falham. A lei do ex, a de quem não faz toma, e a que o cara que sempre é o craque do time erra nas cobranças de pênalti. Então, e essa aí do quem não faz toma aconteceu. A partir do momento que o Rony faz o gol, falha do Armani, sim, tudo mais. O Palmeiras não vinha tão bem na partida até esse momento, mas aí eleva a moral de um time, abaixa do outro, porque era um time que estava em cima, não estava conseguindo achar o gol. E aí quando você acha, você joga a moral do time mais embaixo ainda e a sua sobe. E a partir daí o Palmeiras propôs o jogo. Não era o resultado que eu esperava, tá? Eu confesso, eu acreditava que o River poderia ganhar do Palmeiras até de uma forma um pouco mais tranquila, talvez até pelo Abel não ter o conhecimento do adversário, não é aquele cara que foi criado na América do Sul, que conhece tanto assim o River Plate, mas por um lado, às vezes pode ser o trunfo principal para ele não ter tanto medo do River Plate, né? A partir do momento que o Palmeiras faz 1-0, o Palmeiras domina a partida, e aí não tem mais aquela história de o River Plate do outro lado, não, vamos para cima, vamos tentar fazer mais, o time dos caras está dando espaço. Então, dentro da sua proposta, o Palmeiras foi muito bem, para mim já garantiu a classificação, só se acontecer algo muito difícil, algo muito, né, além disso. O River Plate já conseguiu virar um 3-0, que aconteceu contra o George Wilster, mas só que aconteceu 3-0 lá na Bolívia, e aí o River fez 8 em casa. Mas aí também era o George Wilster, não é o Palmeiras do Abel Ferreira, não é o Palmeiras rico, cheio do dinheiro e cheio dos jogadores caros. Então, para mim, o Palmeiras já garantiu a classificação. Acho que o Galhardo, talvez nesse todo esse tempo do River Plate que ele tem, talvez essa tenha sido a maior pancada junto com a perda do Campeonato Argentino do ano passado, na última rodada para o Boca. E quando começou o jogo, né, a gente via até na transmissão os comentaristas comentando que o Palmeiras entrou respeitando demais o River Plate. E aí foi aí que a gente achou que ia dar ruim, porque do jeito que o Palmeiras entrou muito retrancado, parecia que o Palmeiras só ia ficar esperando o River jogar e se defender. E foi como eu comentei com um amigo meu, para mim o gol do Palmeiras do Rony, o primeiro gol caiu do céu, porque foi no momento que o River estava gigantesco na partida, e numa falha do Armani, como o Renan disse, o Rony fez o gol. E aí já mudou completamente, né, as coisas. Palmeiras conseguiu criar mais oportunidades de gol, teve até o gol do Gustavo Scarpa, que foi bem anulado, mas que ia ser um golaço, e
Aí Gabriel Menino cresceu, que para mim foi o craque do jogo, sem sombra de dúvida. O tanto que esse menino jogou foi brincadeira. E aí, no segundo tempo, já com 2 minutos, o Luiz Adriano faz aquele gol, fazendo o pivô maravilhosamente em cima do zagueiro do River, que não estava bem na partida, que não vinha numa boa fase. Então, após o gol que o Rony fez, o primeiro gol, aí mudou completamente o rumo da partida. E eu já até sei o que o Renan vai falar. Bruno sabe. A gente comentou muito nos debates atrás, lá no finalzinho de 2020, a respeito da base de goleiro, que o goleiro tem que ter a base do salão. Jogador de linha também tem que ter base de salão. O lance do gol do Luiz Adriano é um puro lance de futsal. O Luiz Adriano faz o pivô básico do futsal, que é você abrir os braços, proteger do defensor, e o Rojas, muito infantil, provavelmente sem a base do futsal, que é um dos princípios básicos. Você não pode grudar no pivô. Se você der o corpo pro pivô, o pivô vai saber onde você tá e vai girar em cima de você com facilidade e sair de frente pro gol. Então é que nem eu ressalto muito, valorizem o futsal. É um esporte fundamental e não só na sua categoria, né, no caso, não só do futsal em si, mas para o campo, por exemplo, ele agrega muito. Antes de eu falar um pouco sobre, eu queria destacar o Luiz Adriano, porque o que o Luiz Adriano joga é brincadeira. No gol do Scarpa, ele que deu o passe. E assim, eu sei que era nítido que o Scarpa estava livre, mas tem esse travou de cabeça baixa, estaria pro gol. Né? E o Scarpa também estava tão nervoso ali no lance, né, que deu só um totozinho no goleiro. Pena que não valeu, eu acho que ia ser um baita de um golaço. Mas ele foi muito inteligente, porque o Rojas, cara, assim, quando você começa a jogar bola e você tem que marcar alguém, o cara fala, ó, você vai marcar um cara mais forte que você não vai no corpo dele. Entendeu? Bota o braço nas costas dele, a hora que ele domina, você vai no bote, sei lá. E eu tava no meio campo. Então, assim, se o Rojas faz uma falta no Luiz Adriano ali, sei lá, porque ele errou o bote, o juiz vai mandar seguir o jogo, falou, oh, beleza, o Palmeiras bateu a falta, ele pronto. Não, ele quis ir no corpo do Luiz Adriano. E o Luiz Adriano já é um jogador malandro, já é um jogador rodou aí, é um grande atacante. E aí ele foi para cima. E aí depois, o Pinola não ia pegar na corrida. E ele foi muito frio para finalizar. Ele olhou para o Armani, esperou até o último momento, estou no vão das pernas. Então, assim, o Palmeiras jogou muito. A gente, se for citar destaques individuais aí, vai estar todo mundo, porque o Gustavo Gomes, super seguro, grande partida. Até os laterais mesmo do Palmeiras, né? As pessoas criticam bastante o Marcos Rocha, ele fez uma partida segura até. O menino chamou o jogo, apanhou muito. Eu até achei que os caras iam quebrar o menino ontem, por conta daquele domínio de letra, né? Foi depois daquele domínio de letra que começou a confusão. O Patrick de Paula entrou muito bem no jogo. O Danilo é um jogador que eu falo bem dele há muito tempo, porque ele acertou o meio campo do Palmeiras. Desde que ele entrou, o Palmeiras melhorou muito ali no meio campo. E assim, o Rony retornou a boa fase dele, né? Eu não acho que o Rony é aquele Rony do Atlético Paranaense, mas ele já é um Rony eficiente, né? É um Rony que tá trazendo resultado pro Palmeiras. É isso que o Palmeiras precisa. E assim, grande partida do Palmeiras. Eu particularmente, eu até falei nos debates, que para mim era o teste do Palmeiras, porque assim, convenhamos, o Palmeiras não tinha pegado no adversário à altura dele. Assim, um jogo importante. E pegou o River, jogou muito. Eu não esperava uma goleada, mas eu não duvidava do Palmeiras eliminar o River ou ganhar do River fora. Mas também, se fosse 1-0 pro Palmeiras lá na Argentina, eu não duvidaria do River vir aqui ganhar do Palmeiras de 2-1, ou 3-2, ou 1-0 que seja, e eliminar o Palmeiras. Mas agora com 3-0 tá muito difícil. Né? Isso é uma catástrofe. Aí, sei lá, dá dor de barriga nos caras do Palmeiras, enfim. Então o Palmeiras é muito bem encaminhado. E sobre o Abel, na hora que eu vi a escalação, eu falei, pô, vai jogar na Argentina, né? Ele vai respeitar, vai querer jogar no contra-ataque. O Abel é inteligente. É um cara que ele estudou o River Plate, com certeza, porque o River Plate joga no 4-2-2-2, né? Que nem o Flamengo jogava no passado. E o Palmeiras, ele pensou, pô, o River é muito ofensivo, então vou tentar eles no meio campo, porque o De La Cruz não vive um bom momento. E os dois volantes ia sobrecarregar muito aquele altão lá, que eu esqueci o nome dele agora. E até fez uma boa partida, sem ser o Enzo Pérez, o outro volante. O Nátio Fernandes. O Nacho. O nome dele é Inácio Fernandes, né? Mas eu preciso chamar ele de Nacho, agora que eu lembrei. Então, sobrecarregou os dois. E aí o meio campo mesmo engoliu o meio campo do River, e aí foi aos poucos ganhando superioridade. Então, assim, o Abel foi muito inteligente. Ele tirou o Zé Rafael com o Veiga, que eram caras que as pessoas cotavam, né, para ser titular.
colocou o Patrick de Paula e, em vez de colocar o menino na lateral, colocou o menino no meio campo, que eu achei uma boa escolha, e fez um grande jogo. Ele foi tático, foi inteligente, e o resultado do Palmeiras aí não foi merecido e era para ser mais. O Palmeiras perdeu uns gols ainda, né? Mas ótimo resultado e, assim, para mim é muito difícil não se classificar. E como você disse, Léo, a grande partida que o Marcos Rocha fez, muito por conta também do Gabriel Menino, porque quando iniciou a partida, o River estava jogando muito pelo lado direito do Palmeiras. Todas as jogadas de ataque era por lá. E no início do jogo, o Gabriel Menino não estava reforçando a marcação, junto com o Marcos Rocha, não estava ajudando o Marcos Rocha na marcação. E aí, quando o Abel viu isso, o Gabriel Menino já voltou, e aí o Palmeiras defendia com praticamente uma linha de 5 defensores, com o Gabriel Menino e o Marcos Rocha pela direita. E aí a gente precisa valorizar também o fôlego do Gabriel Menino, né? Que voltava para marcar, depois subia para atacar e não cansava, então o craque do jogo sem dúvida. Concordo com o Bruno e até mereceu um gol, viu? No final do jogo ele chutou uma bola cruzada ali, o goleiro defendeu. Agora vamos falar de Brasileirão. Ontem o Flamengo teve a chance de ouro de colar no São Paulo e ele tomou uma virada para o Fluminense de 2-1. E aí o Arrascaeta saiu bem nervoso do jogo, né, e falou que o Flamengo não merece ser campeão brasileiro desse jeito. Não foi com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. Eu queria saber de vocês concordam com o que o Arrascaeta falou? E queria saber também de vocês o que vocês estão achando do Rogério Ceni, né? Porque chegou já faz alguns jogos. Quando ele veio para o Flamengo, eu elogiei a contratação. Mas queria saber de vocês. O que vocês acham do Rogério Ceni? Vocês acham que ele tem chance de ficar? Se o Flamengo tem chance de ganhar o título ainda? Se o Arrascaeta está errado? Bom, Léo, sobre a fala do Arrascaeta, é óbvio que ele fala aquilo de cabeça quente, que acabou de sair do jogo, se sai irritado, perde um clássico de virada da maneira que foi. Mas, se a gente for analisar friamente, o Flamengo também não merece ser campeão brasileiro pelo que vem fazendo. O Flamengo não tá fazendo por merecer um título, não tá fazendo uma campanha de um time campeão. Para mim, o único time que tá fazendo uma campanha desse nível é o São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente vai discutir sobre o que aconteceu. Mas é o único time que tem uma campanha consistente no campeonato. Então, se a gente for analisar friamente, a fala dele está correta, digamos assim, né? Entre aspas. Sobre o Rogério Ceni, o aproveitamento dele é de 50%. E aí vem aquela sombra famosa do Jorge Jesus, né? Todo mundo fala em relação ao Domi também, porque foi mandado embora, com aproveitamento até que ok, um aproveitamento de um técnico comum, né? O que o Jorge Jesus fez foi estratosférico, digamos assim. Mas é claro que um time vai cair de rendimento uma hora. Quantos anos o Palmeiras tem tanto dinheiro, tanto investimento e não consegue ganhar nada? Assim, nada que eu digo assim, a proporção que o Palmeiras queria ganhar uma Libertadores, ganhar um Mundial de Clubes. Agora está na chance de ganhar a Libertadores, talvez seja o melhor encaixe do Palmeiras com um técnico que conseguiu fazer esse elenco jogar. Mas quantos anos o Palmeiras se frustrou? Né? O Flamengo teve um ano em que investiu muito, e aí, justamente nesse ano, conseguiu ganhar tudo que tinha direito, porque estava com um técnico que conseguiu encaixar esse elenco. É óbvio que vai ter uma queda de rendimento. As equipes campeãs, uma hora caem de rendimento. E o Flamengo caiu. Agora, é complicado a gente falar que a culpa é do Rogério Ceni, que a culpa é do Domi. Também passa muito pelos jogadores, pela fase também, que o futebol é muito de fase, né, muito de momento. E a fase, no geral, não é boa. Talvez o Pedro seja o único jogador, assim, ele e o Everton Ribeiro, estão em alta, assim, numa fase boa, digamos. De resto, nada muito impressionante, né, dos outros jogadores. Até o próprio Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, não estão nos melhores momentos das suas carreiras. Então, não dá pra gente culpar o Rogério Ceni também por causa disso. Criou uma expectativa muito grande, né, porque ele assumiu um time, se ele fazia o que fazia com o Fortaleza, e finalmente assumiu um time grande, eu digo em proporções de títulos, de história e tudo mais. Claro que assumiu o Cruzeiro, mas o Cruzeiro a gente já discutiu isso aqui, tudo que aconteceu. E aí criou essa expectativa muito grande, mas o resultado não vai ser de imediato. Não vai acontecer do dia para a noite, porque como eu falei, passa pela fase dos jogadores, pelo momento que o clube vive fora também. Então não dá pra gente colocar a culpa nele, pelo menos não ao meu ver. Bom, Léo, eu concordo com o Arrascaeta. O futebol que o Flamengo vem mostrando não é futebol de time campeão. Não consegue ganhar do Fortaleza desfalcado lá em Fortaleza, tem dificuldades.
O Rogério Ceni ainda não conseguiu mostrar tudo que ele vinha mostrando no próprio Fortaleza. Então, eu acho que não é um futebol encantador, não é um futebol de um time campeão. E eu concordo com o Renan, eu acho que isso mostra muito bem o quão atípica foi a temporada do Flamengo de 2019, que foi campeão brasileiro e da Libertadores, o quão diferente foi. Porque se a gente for parar para ver, o Jorge Jesus saiu do Flamengo e foi pro Benfica, não está fazendo um bom trabalho. E aí o Flamengo continuou com o mesmo elenco que tinha, e a partir da saída do Jorge Jesus também não vem demonstrando mais o grande futebol, até com o Dome e com o Rogério Ceni. E na chegada do Rogério a gente elogiou muito, porque até então era o único técnico brasileiro, se a gente fosse parar para ver, que poderia fazer com que o Flamengo jogasse ao mesmo nível que jogou em 2019. E não é bem assim. Para mim, particularmente, o Rogério já teve um bom tempo para ele conhecer todo o elenco, para ele poder mexer suas peças, para conseguir já ter o elenco dele formado para brigar pelo título brasileiro. E isso aí ele não conseguiu fazer ainda. E o Flamengo investiu muito no Michael, em vários outros nomes, e o Rogério Ceni não coloca o Michael para jogar. Coloca jogadores formados na base, sem o mesmo investimento, e encosta jogadores que tiveram alto investimento para chegar no Flamengo. Então, eu acho que é de se pensar o que o Rogério vem fazendo, como o Renan disse, 50% de aproveitamento com o elenco que tem, e como o Rogério Ceni era badalado até chegar no Flamengo. Então, eu acho que, particularmente para mim, eu acho que ele já pode começar a repensar aí nas ideias dele, porque com certeza já está balançando no cargo. Bem, primeiramente concordo muito com o que o Rascaeta falou, porque o Flamengo ele não é mais o mesmo Flamengo de 2019. Ele não tem intensidade como ele tinha em 2019. Pô, o Flamengo é um time que ele engoliu o adversário o jogo inteiro e era frenético. E assim, do meio para frente, o Flamengo é o mesmo time. Arão, Gerson, Arthur Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. Eu sei que o Gabriel passou muitos jogos lesionado. O Bruno Henrique, para mim, é o que mais caiu deles. Para mim, porque eu não lembro dessa temporada uma partida boa do Bruno Henrique. Uma partida que eu falo, cara, que partida, porque na temporada de 2019 foram várias. Né? Uma que eu destaco muito é contra o Corinthians, por exemplo, que ele fez 3 gols. Que ele jogou super bem. Na final contra o River Plate, ele fez uma boa partida, mesmo não fazendo um gol. Para mim, ele fez um grande jogo. Assim, comparado, porque o Flamengo não jogou bem aquele dia, mas ele ganhou. E assim, o Arrascaeta deu uma caída, mas ontem, por exemplo, até que fez um jogo ok. O Everton Ribeiro, ele mantém um padrão, mas como o Flamengo caiu, ele tá mais sobrecarregado. Eu sinto que a criação do Flamengo tá sentindo falta de eu não sei. O Everton Ribeiro tá muito sobrecarregado, tá muito bem marcado. O Gerson oscila entre bons e maus ou menos dentro da própria partida. Tem hora que ele faz um lance genial, você fala, caramba, que jogada. Tem hora que ele erra um lance bobo que ele não errava no passado. Para mim, o Ilharão sempre foi um sortudo da vez. Nunca vi ele, nunca achei ele tão bom assim, comparado com os outros, mas ele fazia bem o papel dele. E agora, sim, parou de dar certo. Uma coisa que a gente tinha que esperar. É normal um time cair de rendimento. Porque, primeiramente, o ano do Jorge Jesus foi sensacional. Não tem sombra de dúvida. Tanto é que ele foi para Portugal e tá criticado. E eu acho que nem aquele negócio, um divórcio que não deu certo. Flamengo e Jorge Jesus. O Flamengo caiu brutalmente. E o Jorge Jesus também só é criticado. E aí o Flamengo não rende mais. Os times estudam os adversários. Não tem como. Então acaba que é difícil. É difícil um time manter um alto padrão aqui no Brasil. E aí agora o Flamengo está sofrendo as consequências. E eu acho que ele não vai ganhar o Brasileirão. E eu acho que tá errado pôr a culpa no Rogério Ceni, porque o time do Flamengo, alguns jogadores caíram de rendimento, e aí ele teve que melhorar e intensificar tudo, comparado que era com o Domi, e acabou que não deu certo. E o Flamengo agora está sofrendo as consequências, mas eu acho que vai acabar que o Rogério vai cair do cargo, mesmo não sendo tão culpado, mas não vem fazendo um grande trabalho, ele vem pecando às vezes nas substituições. E o Bruno tá citando o negócio do Michael, eu achei legal, pensei no negócio. A gente sempre falou, né, que o Flamengo fez bons investimentos, né? Ele pagou caro no Arrascaeta, que é um puta jogador.
Ele pagou caro no Gabriel, que é um bom jogador. Agora pagou caro no Pedro, que é um puta jogador. Mas, por exemplo, o Vitinho, que foi uma transição antiga, ele foi mal. Michael, não conseguiu jogar que jogou no Goiás. Pedro Rocha, do Cruzeiro. Até agora não mostrou para que veio, ele só tá machucado. Thiago Maia, para mim, foi uma boa contratação, né? Por empréstimo. Um grande jogador. A defesa, o Gustavo Henrique e Léo Pereira, nenhum dos dois deu certo. O Gustavo Henrique, para mim, eu acho que foi uma enganação pro Flamengo, porque até eu achei que ele era um bom zagueiro, e agora, pelo que eu tô vendo, o Lucas Veríssimo, que era o grande zagueiro, que carregava o Gustavo Henrique, porque não é possível ele cair tanto de rendimento de um ano pro outro. Então, assim, o Flamengo contratou o Isla pro lugar do Rafinha. Então, assim, falar que o Flamengo sente falta do Rafinha, pô, entrou o Isla no lugar dele, que é um bom lateral. Se fosse um lateral bem fraco, eu falo, pô, faz muita diferença. O Rafinha é mais lateral que o Isla. Mas, assim, dá pra suprir. Então, assim, pra mim o Flamengo não merece ser campeão brasileiro. Se ele for, é porque o São Paulo realmente jogou tudo pro alto e ele deu sorte, porque ele mesmo não se ajuda. Ontem era um dia pra ele ganhar. Ficaria 4 pontos, aí teve jogo contra o Grêmio, aí às vezes ganha do Grêmio, fica 1 ponto só, e aí o último jogo é no Morumbi, São Paulo e Flamengo, a gente é torcida, vai que o Flamengo para de perder pro São Paulo e ganha do Flamengo, e ganha do São Paulo é campeão. Então, assim, pra mim o Flamengo perdeu a chance, e eu acho que dificilmente ganhará de novo. E como eu falei do São Paulo aqui, São Paulo tomou 4-2 pro Bragantino, né, fez um gol no finalzinho aí pra deixar menos feio as coisas, e aí eu queria saber de vocês. Duas coisas. Primeiramente, o São Paulo, você acha que ele sentiu a eliminação pro Grêmio? Porque ontem fez uma partida muito abaixo e muito fraca para um líder de campeonato. Segundo, queria saber sobre o Diniz, porque o Diniz é um cara muito temperamental e vocês acharam, assim, entre aspas, né, normal o jeito que ele falou com o Tietê em meio de uma partida? Sendo que até que o Tietê fez um gol e tudo mais. Queria saber de vocês o que vocês acharam de tudo isso. Léo, eu acho que o São Paulo não sentiu a eliminação para o Grêmio, porque se a gente for parar para ver, teoricamente, o campeonato mais fácil do São Paulo ganhar agora é o Brasileiro do que a Copa do Brasil, porque o São Paulo pode administrar muito melhor o Brasileiro. E eu acho que o São Paulo não sentiu a eliminação. Sabe o que eu acho que o São Paulo sentiu no jogo contra o Bragantino? A falta do Luan. Eu acho que o Luan faz muita falta para a equipe do São Paulo. É o único homem do meio de campo que marca, porque antes do Luan entrar como titular mesmo no time do São Paulo, os volantes eram Tietê e Daniel Alves. E os dois não têm característica de marcação. Então, eu acho que o São Paulo sentiu muito mais a falta do Luan do que a eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio. Porque logo após desculpa, que o Luan entrou na equipe de São Paulo, virou outro time. Ele carregava a marcação do meio de campo do São Paulo nas costas. Então, para mim, no jogo de ontem, foi muito mérito do Bragantino também, mas a falta que o Luan fez foi essencial, porque é o único cara do meio de campo do São Paulo que marca, e aí ontem não tinha o cara de marcação. A gente dá para ver que o meio-campo do São Paulo estava totalmente perdido na hora de marcar. E na hora de sair jogando também, porque o Bragantino saiu na marcação alta e nem Gabriel Sara, nem Igor Gomes, que são os criadores de jogadas, junto com o Daniel Alves, não conseguia criar jogada para o ataque. Então, eu acho que o São Paulo não sentiu a eliminação para o Grêmio, mas eu acho que sentiu a falta do Luan no jogo de ontem. E já para o Fernando Diniz, eu acho muito difícil, né, a gente falar que ele foi muito alterado no que ele falou pro Tietchan ou não, porque a gente já sabe, né, o histórico do Fernando Diniz com isso. Tem o Luan, caramba, o histórico com o Brenner, com o Luciano. Então é o jeito dele de demonstrar a vontade que ele tem de ganhar. Mas eu acho que ontem ele passou um pouquinho do ponto com o Tietchan, chamando de perninha, de mascarado. Eu acho que mascarado para mim, para jogador de futebol, seu próprio técnico te chamar, eu acho que é uma coisa muito pesada. Então, eu acho que é normal para mim o Fernando Diniz fazer isso com os jogadores, porque ele faz isso todo jogo, mas o que ele disse ontem para mim foi muito pesado. E o que o Tietchan deve ter ouvido depois no vestiário deve ter sido brincadeira, hein? Tudo bem que ele fez o primeiro gol do São Paulo, mas foi expulso, ouviu tudo que ouviu do Fernando Diniz. Eu acho que o clima depois do jogo no vestiário deve ter ficado muito tenso.
Eu vou primeiro falar do Fernando Diniz. Nós aqui já jogamos bola, a gente já teve alguns técnicos, né? A gente sabe como é que é. Lógico que a gente não chegou a jogar profissionalmente, gente, senão a gente não tava aqui. Mas a gente que já jogou, teve alguns técnicos, a gente sabe que técnico é assim mesmo. O cara vai cobrar, o cara vai falar, o cara vai gritar, vai falar palavrão pra você, vai te xingar quando tiver que te xingar. Mas também eu acredito que tenha, como o Bruno disse, tenha faltando um pouco de respeito a partir do momento que ele chama ele de perninha, de mascarado. Aí eu acho que aí já é mais pro pessoal, entendeu? Já não é mais uma cobrança. Então eu acredito que nesse quesito ele tenha passado um pouco do limite. O fato dele ser efusivo, explosivo na beira do campo, isso é normal. O cara xingar o Luciano, ameaçar o Luciano, se o Luciano tomar cartão amarelo, isso é normal, isso é coisa de técnico, é coisa do futebol mesmo. O Muricy Ramalho é um técnico que sempre fez muito isso, né? A gente nunca falou muito, porque o Muricy tinha aquele jeitão dele e tal, não sei o quê, mas aí o Diniz vai lá e faz e a gente começa a falar. A única coisa é que, para mim, o Diniz, a partir do momento que ele chama o Tietchan de mascarado, já pega um pouco mais no pessoal, já leva um pouco mais pro lado da pessoa e não do jogador, né, do seu atleta. E falando sobre o jogo, eu acho que o São Paulo talvez não tenha sentido de forma tão grande a derrota para o Grêmio, a eliminação para o Grêmio. Mas é claro que isso pesa um pouquinho, porque se a gente for ver, o São Paulo foi eliminado de todas as competições que disputou. São Paulo, a única que não foi eliminada é o Brasileiro, porque não tem como você ser eliminado. Mas todas as competições que o São Paulo disputou foi eliminado. Campeonato Paulista, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, 4 eliminações no ano. Sendo que no Campeonato Paulista, na fase de grupo, o São Paulo foi o melhor time. Não o melhor time em questão de tabela, né? Porque não foi o Bragantino. Mas em questão de futebol. Na Libertadores, não, mas pro Lanús aquela eliminação foi doída, foi mais um acaso do futebol para mim. E aí, chegando na Copa do Brasil, tava indo bem pra caramba, e aí, bom, enfim, pegou o Grêmio, que, enfim, não é o melhor time do Grêmio, mas é sempre um adversário difícil. Então, eu não acredito que tenha pesado muito, mas tem, sim, aquele sentimento, o jogador sente. Acredito que interfere um pouco no rendimento do time. Mas, por exemplo, eu já vi muita gente falando, esse aí é o São Paulo que quer ser campeão brasileiro, não sei o quê. Mas é normal, é que nem eu falei ali do Flamengo. O Flamengo do ano passado foi um caso à parte. Os clubes campeões sempre tropeçam. A gente lembra muito, por exemplo, do Corinthians de 2017, teve aquela arrancada que não perdeu para ninguém durante o primeiro turno. E no segundo turno caiu muito, foi recuperar o fôlego lá no final do campeonato. Então é normal uma equipe ter queda de rendimento. Pode ter sido um caso à parte contra o Bragantino, pode ter sido. O Luan, igual o Bruno disse, é uma peça essencial, você sente a falta dele. O Luciano lá na frente com dupla de ataque com o Brenner, você sente falta. Isso é normal. Na defesa, a opção pelo Diego talvez não tenha sido a melhor. Aí já é uma escolha do Diniz. Mas não dá também para crucificar o São Paulo, igual eu tô vendo muita gente fazer, a gente que acompanha as redes sociais, muita gente fazendo. Eu acho que não dá para crucificar também, é normal isso acontecer, acontece com todos os times. Então, pode ter, para mim é mais uma pedra no meio do caminho só do que uma coisa que um abismo que vai fazer o São Paulo cair nesse abismo e não se recuperar mais. É mais um acaso. O futebol é coisa do jogo. O futebol tá aí para isso. Eu particularmente não achei que a derrota do São Paulo pro Bragantino teve a ver com a eliminação pro Grêmio. Eu acho que assim, teve os desfalques, né, que o Bruno ressaltou, o Luciano, o Luan. E assim, o Bragantino também já começou fazendo 1-0, o jogo foi meio louco, aproveitou as falhas série de bola do São Paulo. O São Paulo, eu acho que estava muito frágil defensivamente, o Arboleda não jogou também. O Diego Carlos não entrou bem, não fez uma boa partida. Não, é Diego Costa, o nome dele. Não fez uma boa partida. E aí acabou que o São Paulo já virou o primeiro tempo tomando 4-1. É um resultado que a gente não espera, mas acontece. Né? Derrotas acontecem mesmo sendo dessa forma. E, cara, sobre o Diniz, eu acho que assim, ele podia ter maneirado um pouco, né? Assim, o jeito de falar, de xingar os jogadores, sem contar a parte do Perni e do Mascarado, é normal, porque a gente, quem jogou bola sabe, e assim, quando tem torcida, a gente não ouve muito o microfone, né? Então a gente não acaba muito acostumado. Mas isso é frequente, mas eu acho que ele passou um pouco do ponto, né? E olha que o Diniz e o Tietchan se conhecem há muito tempo, né? O Diniz e o Tietchan foram juntos na Audax, aquele Audax vice-campeão para o Santos. E agora, tudo isso é uma grande polêmica. Acho que o Diniz poderia ter sido um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais de boa. Eu podia xingar o Tietchan, mas não tanto.
Né? O Diniz ele sempre xinga os caras, já xingou o Luciano várias vezes, é até engraçado o jeito que ele xinga, mas eu acho que dessa forma não. E agora, né, o São Paulo segue líder ainda com 7 pontos, ele continua mantendo a mesma vantagem que tinha mantido. Eu acho que o São Flamengo ganha, aí o São Paulo teria aquela pressãozinha e tal, mas como não aconteceu isso, acaba que dá aquela folga pro time do São Paulo. E agora, no final de semana, o São Paulo tem que virar a chave e buscar os 3 pontos. Né? O Campeonato de Pontos é assim, tenta manter uma certa regularidade, perder fora de casa, normal, acontece, não vai ganhar todos os jogos. Já levantar a cabeça e partir pro próximo. E eu ainda acho São Paulo favorito para ganhar. Né? Foi só um desleixo aí, foi um dia bom pro Bragantino, um dia ruim pro São Paulo. Normal do futebol. E para mim, segue a mesma coisa. Mas, galera, é isso. Esse foi o vídeo, esse foi as pautas que separou para vocês. Queria agradecer a presença aí do Renan e do Bruno. Queria agradecer você que assistiu a gente até agora. Muito obrigado. Deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E siga aí o Futebol nas redes sociais. Aí a gente tá no Instagram, no Twitter. Fiquem ligados, beleza? Fiquem ligados no nosso portal e até a próxima.